O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma entrevista coletiva para essa quinta-feira, às 11 da manhã, para anunciar a última leva de ministros que vão compor a esplanada a partir da próxima segunda-feira. A expectativa é que Lula confirme nomes como o de Simone Tebet no Ministério do Planejamento, Renan Filho nas cidades, Ana Moser no esporte, Alexandre Silveira na Minas e Energia e Carlos Fávoro na Agricultura. Pela nova configuração da esplanada, o PSD terá 3 ministérios, o MDB outros 3 e Lula ainda busca espaço para a União Brasil, que reivindica também 3 pastas. É possível que o partido fique com integração e desenvolvimento regional, comunicação e turismo. Partido Verde e integrantes da bancada evangélica ainda lutam por um espaço no governo federal. Pamela Bussolini. Então, Vitor, esse cenário dos ministérios está cada dia mais interessante, né? É claro que tem nomes ali que chamam atenção pelas capivaras que trazem, mas eu achei interessante a Simone, né? Esses dias que ela primeiro ela apoiou o Lula dizendo que não estava apoiando por uma questão de ganhar cargo ao ministério, era uma questão meramente ali de acreditar num projeto de país. Aí depois, né, se soube que ela estava negociando sim o ministério, que ela ia ganhar sim, depois foi deixada de lado e ficou a rebarba ali, pelo jeito ela disse que não ia querer, mas no final pegou ali o do planejamento, né, mudou totalmente de ideia. Então a política tem essas coisas interessantes, né? Vamos ver aí até dia 1º e na sequência, claro, né, porque tem no decorrer dos dias aí diversas tratativas ali para a gente ficar sabendo, mas vamos ver como vai fechar esse quadro, né? E o Haddad também, né, já está aprontando as suas, né, pedindo para voltar aí com o imposto dos combustíveis, está repercutindo mal, porque isso vai impactar na vida da população logo. Os ministros do Lula aí já estão fazendo o seu trabalho, a carreta furacão já ligou o motor e está pronta para começar a trabalhar e rodar pelo nosso país. Aguinaldo Vieira. Alguns nomes da lista de ministros é preocupante do governo Lula, mas depois de 8 anos de governo Lula e também praticamente mais 8 da Dilma, 7, né, 6,5, tomara que tenham tido mudanças, né, na questão ética, transparência. Acredito que não irão repetir aquela mesma roubalheira que foi, né, desvendado pela Lava Jato, enfim, onde não teve somente gente do PT envolvida, né? No caso, o PP foi onde tinha mais envolvidos no esquema da Lava Jato, mas teve, né, Mensalão, Petrolão, enfim. Então vamos ver se talvez com esse novo mandato tenham tomado literalmente, né, vergonha na cara e voltem até para desfazer esse período de corrupção que teve no governo do PT, que quase se estendeu por 16 anos. Mas mais preocupante, no meu caso, é a viagem do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos. Parece que já saiu uma equipe de segurança ontem para fiscalizar e verificar lá nessa questão de segurança. Isso vai deixar muita gente patriota, revoltado, com o silêncio e com, entre aspas, a fuga do presidente. Altair. Olha, Vitor, esse governo está sendo bem coerente com aquilo que eles propuseram em campanha e tudo mais. Estão realmente bastante coerentes, estão trabalhando da forma que disseram que ia trabalhar, né? Eles têm esse modelo de trabalho na política, né, através, né, ali de entregar ministérios, não tem um rigor na questão de tecnicidade, né, de ser uma equipe técnica e tudo mais. E, assim, por mais que eu seja otimista, a gente consegue perceber, pelos nomes, assim, um cenário não muito otimista. Eu acredito que... Eu estava lendo um livro que é Antifragilidade, e eu acredito que é uma das competências que nós temos que
desenvolver aí nesses próximos anos, né? Que a antifragilidade é você saber se sobressair diante do caos, né? Eu acredito que um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia, vai ter acertos, com certeza. A gente não, as críticas que nós iremos fazer vai ser críticas, mas também reconhecimento daquilo que acertar. Mas eu acredito que essa é uma das competências que a gente tem que desenvolver aí, a antifragilidade, que é saber se sobressair diante do caos. Ângelo Rigon. Bem, eu só quero ver como é que a União Brasil vai ficar nessa composição do novo governo, né? Porque o Sérgio Moro está na União Brasil, se ele receber lá, continuar senador, quero ver como é que vai ser. Até deixa eu fazer um parênteses aqui. O cargo de senador, a vaga não é do partido, é do eleito, né? Não é proporcional, é majoritário, né? De qualquer forma, vai ser uma convivência muito estranha com um partido que ele escolheu por livre e espontânea vontade, né? Abandonando o pessoal do Podemos. Olha, vejo tem que esperar acontecer. Só me lembro que o Ulisses Maia, aqui no começo do primeiro mandato dele, quis nomear uma pessoa para o meio ambiente, chegou a anunciar ela, mas ela tinha problemas no Tribunal de Justiça, estava com os direitos políticos suspensos, e ele teve que abrir mão, mudou o secretário. Então, se todo mundo que assumir lá assumir o ministério, é porque está em dia, a Justiça pode assumir, tá? Quem não tiver, não vai assumir. O fato desse novo ministério não ter negacionista, não ter, principalmente ter respeito por mulheres, ter negros, diversidade, não ter terraplanistas, né? Pessoas que tentaram dizimar a Amazônia, enfim, desconstruir o país. E muitas vezes, como aquele cara lá, o rapaz que imitou o Goebbels, o nazismo, a propaganda nazista, isso já é um grande avanço. Isso vai permitir que a próxima geração seja educada de forma correta. Agora, claro, obviamente, temos que ter confiança. Isso vai depender muito da mão forte, firme do presidente Lula e mostrar que aprendeu ao longo dos últimos tempos. Me parece que sim, está aí a frente ampla que ajudou a elegê-lo, e segurar o PT, que é formado de várias facções, né? São várias setoriais, chamados setoriais, e eu não sei, se o pessoal deixar, o pessoal do próprio PT deixar o Lula fazer o que ele quer, eu acho que vai ser um bom governo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, geral, se alguém quiser responder, né? E o NVR fica como na história? Aventou-se durante o tempo assim uma possibilidade remota, distante de um possível ministério, economia, esse tipo de coisa. Acho que foi algo que desde o começo ninguém acreditou muito que isso poderia acontecer. Mas ele vai estar prestigiado nessa administração? Vai ter sei lá, vai ser um Ricardo Barros para o Bolsonaro, como o NVR vai ser um líder de governo, por exemplo, pro Lula ali na Câmara? Ou é difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido? Ângelo, o Agnaldo, o Pâmela, o Altair? Eu queria colocar que realmente o nome do N foi colocado no começo lá como um dos ministeriáveis, porque eu imagino o Lula precisava dar um sinal para o mercado de que ia fazer uma coisa decente. Não foi o nome que o mercado esperava, então por isso a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas com certeza a tendência é o Enio virar, digamos, o novo Ricardo Barros, como se ser Ricardo Barros fosse algo, né, altamente positivo. Basta lembrar que no ano passado, um ano atrás, houve uma operação policial que envolveu ele. Eu disse ser o Ricardo Barros porque assim, é o homem de confiança, é o cara que faz as articulações, né? Não, ele já está sendo, e no governo está se encerrando, ele foi líder da oposição. E ele aumentou a votação dele exponencialmente, o NVR. Ele tem todas as condições de sobressair. Imagino que se ele não abrir mão para... Não vai abrir, porque o Ricardo vai virar secretário de Estado, ele vai descer para o Paraná, né? E abrir o espaço para o Marco Brasil de Londrina. Eu acho que, com certeza, o Enio tem todas as condições de ser protagonista no governo Lula. Alguém que tem uma consideração? E, independente do aspecto político e ideológico, né, também a Gleisi Hoffmann, que é paranaense, né, então nesse governo nós não tivemos uma ascensão no chamado primeiro escalão de nomes, ou de Maringá,
ou mesmo do Paraná no governo Lula, né? Pessoas até que estiveram todo esse período defendendo o governo, inclusive em visitas à Polícia Federal quando, né, naquelas vigílias lá, enfim, e não foram contemplados. Mas é muita gente, né, de fora também para ser contemplada nesse apoio multipartidário que houve na campanha do governo eleito Lula. Mas eu acho mais fácil, daqui talvez até um ano, o Ricardo ser líder ou vice-líder do que o próprio NVR.